nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Hoje falaremos sobre Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Primeiro, em relação à existência de Deus. Nós cremos que Deus existe. Senão não estaríamos aqui, né? Então, estamos aqui porque cremos que Deus existe. Mas também vimos nos outros encontros que podemos chegar e até racionalmente chegar à existência de Deus. Então nós temos o conhecimento de Deus que é dado pela razão, além do conhecimento de Deus que é dado pela fé. Eu cito agora aqui um trecho da Constituição Dogmática Dei Filius. Essa Constituição, ela por ocasião do Concílio Vaticano I, de 24 de abril de 1870. Então, a Constituição Dogmática Dei Filius diz assim: se alguém disser que o Deus uno e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas criadas, seja anátema. Se alguém disser que não podemos chegar ao conhecimento de Deus pela razão, seja anátema. O que é anátema? Anátema é aquele que está excluído da fé. Então, nós sabemos, e isso a igreja se pronuncia fortemente, né, declarando como anátema quem disser ao contrário, que podemos chegar ao conhecimento de Deus pela razão. Pela razão. Como grandes homens e mulheres, né, chegaram, né, citei Aristóteles, citei São Tomás de Aquino, grandes filósofas chegaram ao conhecimento de Deus. Mas um conhecimento muito maior é o conhecimento pela fé. Como eu disse, né, uma criancinha que aprende o catecismo, ela tem mais conhecimento de fé do que chegou o grande sábio Aristóteles, só pela razão. Então, a Constituição Dogmática Dei Filius, num outro ponto, também coloca, né, se alguém disser que a razão humana é de tal modo independente que Deus não possa dela exigir a fé, seja anátema. Então também, basta a razão e eu chego ao conhecimento de Deus. Não, a razão ela vai até um ponto. Eu preciso da fé, que é muito maior, tá? Então, essa Constituição ela deixa bem claro isso, né? A ponto de excluir da fé quem diga o contrário, que eu posso chegar a Deus pela razão e que eu preciso também da fé. E essa fé está na autoridade. Que autoridade? A autoridade daquele tripé, tá? Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da Igreja. Escritura, tradição e magistério. São essas figuras, né, que nós temos, que têm as autoridades, né, que trazem a revelação divina. A fé, ela é uma virtude teologal. Nós temos três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Vamos ver isso no encontro mais à frente. Por isso, eu preciso da graça de Deus para crescer na fé, eu preciso da graça de Deus para crescer na caridade, eu preciso da graça de Deus para crescer na esperança. Eu tenho que exercitar essas virtudes, todas as virtudes eu cresço com o exercício, mas eu também preciso da graça. Então eu preciso pedir. São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, né, ele diz aqui, no tratado sobre a fé, crer é ato do intelecto, que assente à verdade divina por império da vontade, movida pela graça de Deus. Então, crer é um ato da inteligência, não é um sentimento, a gente já viu isso. Crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, então que busca a verdade de Deus, que concorda com essa verdade, né? Por império da vontade, pela força que me move a minha vontade para crer em Deus, movida pela graça de Deus, ou seja, eu preciso da graça para ter fé. Então eu preciso rezar, eu preciso pedir. Eu falei já para vocês, a oração pela fé é uma oração infalível. Quem reza pedindo a fé, né, Senhor, aumenta-nos a fé, só tem dois possíveis resultados: ou cresce na fé ou para de rezar, porque a fé é uma oração, pedir a fé é uma oração infalível, Deus quer que cresçamos na fé. E um outro ponto que São Tomás falou nessa questão aqui, mas fala em outras questões da Suma,
Também, crer é um ato do intelecto, porque o seu objeto é a verdade. Então, crer é uma ação da inteligência, não é uma ação sentimental. Então, as pessoas confundem isso e, se eu não tiver vontade, se eu não tiver sentimento, se eu não me sentir bem, a minha fé é pequena. Não. Os animais, eles têm sentimentos. Os animais, eles têm medo. Os animais, eles têm satisfação. Os animais ficam felizes. Os animais é feliz no sentido de sentimental da palavra, tá? Mas os animais não têm essa razão que nós temos. Então, ter sentimentos, eu vou na missa e me sinto tocado, eu choro, eu me sinto bem. Se isso acontece, ótimo, mas se não acontece, não quer dizer que você tem pouca fé. Porque a fé não é um sentimento, a fé é um ato do intelecto. O próprio São Tomás diz isso, é um ato da inteligência. Assim como a caridade, também como o amor. Né? O amor, isso é fácil de entender, né? Não dá para o marido chegar para a esposa chegar para o marido e falar assim: hoje eu não estou com vontade de te amar, então hoje eu vou trair você. Hoje, não estou me sentindo bem, não. Isso é que a gente chama daquela paixão. A gente fala, paixão passa, o amor fica. Sim, porque é uma questão da inteligência também. Então, o amor, ele está ali apesar das dificuldades, o amor verdadeiro. E as pessoas se buscam muito em sentimentos, mas sentimentos são algo passageiro e que os animais têm também. Os seres humanos, eles são animais racionais e essas virtudes, elas dependem do intelecto. Isso é muito importante também para não confundir as coisas. Falar, eu tenho vontade, então eu rezo, não tenho vontade, então eu não rezo. Tá? É como o esposo dizer para a esposa: hoje eu tenho vontade de te amar, amanhã eu não tenho, faço o que eu quiser da minha vida, né? Não faz muito sentido. E o homem, quando eu digo homem, estou falando ser humano, claro, ele tem a necessidade da religião. Nós vimos no primeiro encontro que todo ato humano é um ato de busca de felicidade. Tudo que você faz na vida, você faz buscando ser feliz. Né? Agora, nada nesse mundo preenche, porque tudo nesse mundo é parcial, tudo nesse mundo é temporário, tudo nesse mundo é menor que você. Se você busca a felicidade, inclusive, em outra pessoa, essa pessoa ela é igual a você, mas não é maior. Então não preenche. Tá? Quanto mais perfeito é um ser, quanto mais perfeito é uma coisa, mais ela vai te preencher, mas o mais perfeito que existe é o ser humano, né? Aqui desse mundo material. Então, Deus é a suma perfeição. Deus é o que há de mais perfeito. Por isso que só Deus preenche. Tá? Porque ele é muito maior que o ser humano, porque ele é eterno, então ele preenche. Por isso que a nossa única felicidade está na busca divina. Tudo que você quiser buscar no mundo, você não vai conseguir e vai se frustrar. Isso nós já vimos, isso é possível chegar racionalmente a isso. As pessoas teimam em buscar felicidade em bens temporais, simplesmente não vão conseguir. Tá? Então, a pessoa que se diz ateu, o ateísmo é uma violência muito grande contra si mesmo. Por quê? Porque está indo contra algo que é intrínseco ao ser humano. Então, ela está se negando a possibilidade de ser feliz. Existe um caminho da felicidade e a pessoa se nega porque, Deus não existe, eu nego a presença de Deus, então o que vai me preencher? Nada. E busca a felicidade em coisas que não vai achar. Quando a gente fala de ateísmo, também já falei isso, vou aprofundar um pouquinho mais. Existem dois tipos de ateísmo, né? Primeiro, o ateísmo teórico. Tá? O ateísmo teórico são correntes filosóficas diversas que negam a existência de Deus. Então a gente tem o idealismo de Feuerbach, o comunismo de Marx, o niilismo de Nietzsche, o existencialismo de Sartre, e assim vai, né? Que vão negando a existência de Deus simplesmente para sustentar uma tese de total liberdade. Então, como eu disse, vários filósofos provaram racionalmente a existência de Deus, mas nenhum filósofo, mesmo esses que eu citei, provam a não existência. Nenhum filósofo provou que Deus não existe. Tá? Mas eles sustentam que Deus não existe para manter as suas teses pessoais, né? Não tem um fundamento, né, filosófico, né, uma especulação que chega a provar que Deus não existe, mas fundamenta aí a sua tese e a tese de liberdade humana, total e restrita. E acontece que acabam surgindo outros deuses. Sempre vai surgir um deus. Então, no caso de Marx, né, temos o Deus-Estado. No caso aí de Nietzsche, né, nós temos o próprio homem, né, o próprio ser humano como um deus. Ele chama de Übermensch.
Übermensch, o que, que é esse? No português, a gente traduz essa palavra de Nietzsche como super-homem. Não tem nada a ver com o super-homem que voa, mas talvez a gente poderia traduzir como melhor como o supra-homem, o acima do homem atual. Quando Nietzsche diz que mata a Deus, quando o homem mata a Deus, ele se torna Übermensch, um homem superior. Tá? Então ele se endeusa. Tá? Esses filósofos eles buscam isso, né? Negar a existência de Deus para sustentar suas teses e acabam chegando a outros deuses, né? Isso é fato. Agora, o ateísmo teórico, filosófico, é muito raro. O que a gente vê por aí é o ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? As pessoas que se comportam como ateus. Não conhecem, não entram em grandes filosofias, em grandes teorias do ateísmo, mas se comportam no dia a dia como se Deus não existisse. E a grande maioria ou se diz ateu, sou ateu, não acredito em Deus. Por quê? Porque eu não acredito, porque eu não quero acreditar no fundo, no fundo. Ou os agnósticos, né? Eu sou agnóstico. O agnosticismo era uma corrente filosófica em que não necessariamente a pessoa não crê em Deus. O agnóstico ele nega a possibilidade de conhecer a Deus pela razão. A gente já viu que isso não é uma verdade, né, católica, né? Seja anátema quem disser isso. Mas o agnóstico hoje não é aquele que discute ou não existência de Deus, é aquele que, sim, para mim eu não discuto se Deus existe ou não, não me importa. Tá? Esse é o agnóstico. Vai falar que se a pessoa falar pra você que ela é agnóstica, ela quer dizer isso. Não, para mim não importa se Deus existe ou não. Mas como não importa, né? Isso influencia totalmente a sua vida, a existência de Deus ou não. Tá? Agora, uma outra coisa mais comum ainda, né? E isso é muito comum, e vocês vão ver que talvez vocês não tenham pensado nisso, mas grande parte dos ateus hoje não se dizem ateus ou agnósticos, se dizem que creem em alguma coisa, são os espiritualistas. Hoje o mais comum é você falar, você acredita em Deus? Eu acredito, mas eu acredito no meu Deus. Mas quem é Deus? Deus é uma energia, Deus é uma força, eu creio que existe algo superior, eu creio. Então, essa coisa, essa espiritualidade, essa coisa assim genérica, eu creio, e tem Deus ali. Gente, no fundo, no fundo, a pessoa ela está criando o seu próprio Deus. Porque se eu crio algo da minha cabeça, essa coisa está dentro de mim, essa coisa é menor que eu. E eu estou inventando alguma coisa. Por quê? Por que, que a pessoa se diz ateu? Por que, que a pessoa se diz agnóstico? Por que a pessoa crê em Deus, uma força, alguma coisa mística, né? Porque ela não quer mudar de vida. Vamos ser sinceros. Aqui eu estou levando vocês a pensar, não estou falando nenhuma verdade de fé. A gente está pensando. A pessoa, porque se eu acreditar num Deus real, eu vou ter que buscar conhecê-lo, porque ele é um ser que existe, vou ter que buscar a sua vontade, vou ter que buscar o conhecimento dele, e eu vou ter que mudar uma série de coisas na minha vida. E eu estou muito bem, obrigado. Na verdade, não tá, né? Porque nada preenche. A busca pela felicidade é incessante. E a pessoa não quer se comprometer. Então é uma coisa subjetiva, não é uma coisa objetiva. É uma coisa, o ateísmo prático, ele é totalmente subjetivo, até às vezes a pessoa falando que crê em Deus nessa força mística. E a pessoa se violenta contra si mesma. Ela se violenta porque não permite que ela busque a felicidade. Então, o ser humano ele busca a Deus, todo ser humano busca a Deus. Se ele for buscar o Deus verdadeiro, ele vai colocar um Deus para ele mesmo. E por isso ele tem a necessidade de se ligar com esse Deus, seja um Deus real, seja um Deus que ele criou. E daí vem a necessidade da religião, do latim, né? Religião, religio, né? Que vem aí do religare, que é o sentido de ligar de novo, religar. Aí vem a religião. Santo Agostinho define assim, ó. Santo Agostinho coloca assim: a religião nos religará a Deus único e onipotente. Então, a religião é essa ligação com Deus. E o ser humano ele tem a necessidade da religião. Isso também podemos ver claramente. Se todo, até o ateu, todo ser humano tem um Deus e tem uma religião que relaciona ele com esse Deus todo. Ele pode negar, ele pode não perceber, mas tem. Tá? Isso a gente vê na história da humanidade, independente do local em que se desenvolveu uma civilização, né?
seja, né, na América, na Europa, na África, na Ásia, os povos primitivos que foram se desenvolvendo tinham seus deuses e sua religião. Pô, mas é muita coincidência, né? Todo mundo inventou isso ao mesmo tempo? Tá? Então isso é uma necessidade humana. E depois, hoje, você pode ver, todo mundo tem um Deus. Todo mundo. Até o ateu. Então, ou é Deus realmente, ou são outros deuses, ou são outras religiões, ou é o dinheiro, ou é o sexo, ou é o trabalho. Mas todo mundo tem um Deus. E todo mundo tem a sua religião que relaciona ele com esse Deus. Tá? Porque isso é uma necessidade humana. Né? Se a gente pegar extremos aqui, olha, até se a gente pegar uma seita do extremo aqui, vamos falar aqui dos satanistas, né? A gente vai falar do diabo no próximo encontro, o diabo, que é um ser real, que existe. Mas os satanistas modernos, tem até isso, o satanismo moderno. Os satanistas modernos, não é que eles cultuam o diabo, na verdade eles negam a existência tanto de um Deus quanto de um diabo, eles negam, né? Mas mesmo os satanistas modernos que negam a existência, né, eles têm os seus cultos, os seus rituais, não são cultos que eles negam a existência, mas eles têm a própria pessoa como Deus, né, o Deus individual, eu sou Deus, e existem os seus rituais, as suas práticas, digamos assim, até práticas, né, da sua seita e etc. E praticam rituais, cultos nesse sentido. Até as pessoas que negam, né? E se a gente for olhar para os espiritualistas, esses espiritualistas que dizem que creem num Deus, numa força, uma coisa que existe, que isso é muito comum, gente. É muito comum. Pode ser até que alguns de nós já passemos por essa fase, tá? Porque isso é muito comum. E reparem que essas pessoas têm seus rituais, né? As suas práticas, os seus objetos, né? Coisas que fazem para, de alguma forma, se relacionar com essa energia mística, com essa energia que acreditam, né? Então, isso é muito importante. E hoje existe muito essa cultura de que não importa a religião, o que importa é a religiosidade. Não importa, você pode ser de qualquer religião, não importa a sua religião, toda religião é boa, o que importa é você ter um sentimento religioso. Bom, na verdade, gente, e até que se fala, né, as religiões afastam as pessoas de Deus, o importante é acreditar nessa força superior. Gente, se você for parar para pensar, a gente vai falar isso um pouco mais depois, se tudo é válido, se tudo tem o mesmo valor, então, na verdade, nada tem valor, né? Por que que o ouro vale mais do que o ferro? Né? Porque o ouro é um metal raro. Por isso que o ouro vale muito mais do que o ferro. Né? Se eu oferecer uma pessoa 1 quilo de ouro e 1 quilo de ferro, a pessoa não vai pensar duas vezes. Ou 1 quilo de ouro vale muito. Né? 1 quilo de ferro vale muito pouco. Né? Agora, se eu descobrir, né, várias minas de ouro e todo mundo tem acesso ao ouro e o ouro se torna uma coisa banal, o ouro vai perder o valor. Então, tanto faz. Você pode fazer a sua casa, toda a estrutura da sua casa, em vez de fazer de ferro, você faz de ouro. Porque não vale nada, porque é a mesma coisa. Então, se o ouro e o ferro valem a mesma coisa, nenhum dos dois tem valor. O ouro tem valor porque ele é raro, então ele perde o valor. Então, só que todas as religiões são iguais, tudo vale a mesma coisa. Nada tem valor. Na verdade, isso é uma forma de negar, é uma forma de falar faça o que você quiser da sua vida. Você acaba com a religião. Agora, o que nós vamos ver hoje e que precisamos entender é que existe um Deus concreto, um ser real. Existe, e não na minha cabeça. Então, se uma pessoa encontrar comigo, estou andando na rua, a pessoa encontra comigo e diz: Ô Alberto, tudo bem? Eu estava ali na padaria e encontrei com a sua esposa. E aí eu falo, minha esposa, você conheceu a minha esposa? Ela é baixinha, tem traços orientais, né? Tem o cabelo comprido e escuro, né? Aí o cara vai falar, não, mas essa não é sua esposa. Sua esposa você não tá descrevendo sua esposa. Não, é minha esposa. É essa sim. Claro que ela é minha esposa. A pessoa vai me internar, porque sabe, minha esposa é alta,
né? Cabelo claro, loira, etc. Então, eu falo, não, mas essa não é sua esposa. Ele fala, não, é minha esposa, assim, na minha cabeça essa é minha esposa. Ah, não, a sua esposa é uma pessoa real, que existe, é alguém. Eu não posso inventar na minha cabeça uma pessoa do jeito que eu quero. Eu tenho que conhecer uma pessoa que existe, que tem suas características. E as pessoas fazem isso com Deus, né? Se alguém fizesse isso no mundo real, seria internado, coitado, seria doido, né? Porque, bom, você tem uma distorção da realidade. Você está inventando uma coisa que não existe. Então, agora Deus eu posso inventar. Eu posso dar as características que eu quiser para Deus, a vontade que eu quiser para Deus, que Deus haja do jeito que eu quero. Eu invento a Deus. Então, calma lá, ou Deus existe ou não, né? E se ele existe, eu tenho que conhecer. E ele se revelou. Nós já vimos, né? A escritura, a tradição e o magistério. Ele se revelou. Eu não posso criar na minha cabeça um Deus. Então eu tenho que conhecer quem é Deus. Né? Porque se isso vai me trazer felicidade, eu não vou ficar inventando coisa na minha cabeça. Eu não sou doido, não sou maluco. Né? Então, primeiro, vamos agora entender quem é Deus. Esse é o grande objetivo hoje, né? Deus é um ser único. Só existe um Deus, um único Deus, tá? Em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, mas são três pessoas diferentes que formam um único Deus. Ah, como é que é isso? Vamos ter um encontro que vamos discutir um pouco mais e tentar entender um pouquinho mais sobre a Santíssima Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três pessoas diferentes que formam um único Deus. Então não existem três deuses, existe um único Deus. E tem que ser assim, né? Só pode existir um Deus. Por que só pode existir um Deus? Porque se Deus é a suma perfeição, a perfeição absoluta, se eu tenho dois deuses, para serem dois deuses diferentes, eles têm que ter diferenças, né? E essa diferença, ela vai graduar como um mais perfeito ou menos perfeito. E essa graduação exclui a possibilidade do outro ser Deus. Então, só pode existir um Deus que seja a suma perfeição. Por isso que só existe um Deus. Temos as três pessoas da Santíssima Trindade, de novo, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos discutir isso mais para frente, mas um único Deus. Então, hoje vamos falar da primeira pessoa da Santíssima Trindade, tá? Deus Pai, e depois teremos um encontro que falaremos sobre Deus Filho e um outro encontro que falaremos sobre Deus Espírito Santo. De novo, não são três deuses, é um único Deus em três pessoas, tá? Ah, a gente vai entender isso no outro encontro? Não. Por quê? Porque a nossa cabeça é muito pequenininha, né? Primeiro que a gente não tem nem grandes doutores, grandes inteligências, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino conseguiram entender, coitado de nós, né? Mas eu vou tentar dar uma explicação um pouquinho melhor, aprofundar um pouquinho mais no mistério, que é isso, o mistério da Santíssima Trindade. Vamos aprofundar mais, muita coisa vai ficar mais clara. Mas, de novo, não são três deuses, apenas um único Deus. Falaremos da pessoa do Pai, né? Deus Pai. Por que que chamamos de Pai? Por que que a primeira pessoa é chamada de Pai? Primeiro, né? Atribuímos a Deus Pai a criação e o governo do mundo, a providência de Deus Pai que governa o mundo. Nós falamos, né? Nós rezamos na missa: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, atribuímos à primeira pessoa a criação do mundo. É claro que quem criou o mundo foi Deus. E Deus, um único Deus, são três pessoas. Então é claro que o Filho participa da criação. É claro que o Espírito Santo participa da criação, porque é um único Deus. Mas atribuímos à pessoa do Pai, tá? Mas tudo que o Pai faz, o Filho faz e o Espírito Santo faz, porque é um único Deus. Tá? Já vou começando a falar algumas coisas que a gente vai discutir mais à frente sobre a Santíssima Trindade. Então atribuímos ao Pai, por isso chamamos de Pai. Depois, a primeira pessoa gera a segunda pessoa. O pai gera o filho. Tá? Então, por isso chamamos de pai. O pai gera o filho, a segunda pessoa. Agora, uma coisa importante entendermos: essa geração é algo fora do tempo, é atemporal. Quando a gente fala o pai gera o filho, o que nós seres humanos entendemos é que assim, o pai estava lá tranquilo e de repente ele gerou o filho e o filho passou a existir. Não é assim. Deus está fora do tempo, a gente vai ver isso hoje também. Então, essa geração é fora do tempo. Sempre houve essa geração e sempre haverá. O pai gera o filho de uma maneira atemporal.
Não é que existia o Pai e depois passou a existir o Filho. Não, sempre existiram as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Vamos discutir isso na aula da Santíssima Trindade. Então, o Pai gera o Filho, por isso chamamos de Pai. E em terceiro, porque nós somos filhos adotivos. A nossa adoção sobrenatural. E aí eu pego esse trecho muito bonito aqui da primeira carta de São João. São João, capítulo 3, versículo 1. Primeira carta, São João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Então, São João fala, nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados e somos filhos de Deus. Tá? Por isso chamamos Deus de Pai. Então, são essas três razões que chamamos a primeira pessoa de Pai. Tá? Vamos falar dos atributos de Deus. Então, quais são, o que podemos dizer sobre Deus? Primeiro, que Deus é incompreensível. Nessa vida, nós podemos compreender um pouco através da razão, começamos falando nisso e falamos isso nos outros encontros. Podemos compreender muito mais pela fé, também já falamos isso. Mesmo assim, não chega à totalidade. E depois da vida, no céu, teremos a visão de Deus face a face, a visão beatífica. E mesmo vendo Deus face a face, mesmo na visão beatífica, nós não compreenderemos totalmente a Deus. Mas é claro isso, é óbvio, porque Deus é muito maior do que nós. Então, é como você querer explicar física quântica para um cachorrinho. A capacidade de um cachorrinho não chega a tanto, né? Como é que um cachorrinho vai ter uma capacidade que tem um ser humano? Então, mesmo vendo a Deus face a face, nós não compreenderemos a Deus. Não posso colocar a água do oceano inteiro dentro de um copo. Tá? Então, nem depois compreenderemos a Deus. Agora, Deus é incompreensível, mas não incognoscível. Nós não compreendemos a Deus totalmente, mas podemos conhecê-lo. Tá? E é isso que vamos buscar aqui, porque eu preciso, se eu quero amar a Deus, eu preciso conhecer, eu só amo aquilo que eu conheço, então nós vamos conhecer muita coisa. Então esse é o primeiro ponto, Deus é incompreensível, mas não incognoscível, não impossível de ser conhecido. Segundo, Deus é eterno, e quando a gente fala de Deus é eterno, ele é atemporal, ele está fora do tempo. Deus é eterno, diferente, por exemplo, da alma humana, né? A alma, ela não terá fim. A alma é eterna no sentido de não vai ter fim. Uma alma criada, ela não vai. Depois a gente vai ver o que acontece depois da morte, né? Os novíssimos, o céu, o purgatório e o inferno. Mas a alma não tem fim. Só que a alma foi criada, foi infundida por Deus, né? É, passou a existir. Os anjos também são, né? Não terão fim, mas eles foram criados, tá? Agora, Deus não teve uma origem. Deus sempre existiu e sempre existirá. Deus cria o tempo quando ele cria o mundo material. Então, Deus criou o tempo. Tá? O tempo não existia. Deus cria o tempo. É uma coisa um pouco difícil de entender. No próximo encontro, nós falaremos sobre os anjos. Os anjos, eles têm um tempo, uma noção de tempo diferente da nossa. É um outro tempo. Vou explicar isso no encontro que vem. Né? Então, mesmo os anjos que têm uma noção de tempo, e é um tempo diferente do nosso, nós no mundo material temos uma noção de tempo, origem, meio e fim, mas Deus não, Deus ele está fora do tempo, ou seja, Deus ele olha a história do mundo como se olhasse de cima, de fora, como um ponto. Então, ao mesmo tempo, para a gente, Deus está vendo, nesse exato momento, ele está vendo a origem do mundo e o fim do mundo. Porque Deus está fora do tempo. Então ele enxerga como se fosse uma única coisa, né? Acontecendo ao mesmo tempo, desde o início até o fim. Porque Deus está fora do tempo, Deus é atemporal. Deus sempre existiu, assim como as três pessoas da Santíssima Trindade sempre existiram, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que eu falei que aquela geração é algo fora do tempo. Então Deus é eterno, sempre existiu, sempre vai existir, tá? Para Deus não tem passagem de tempo. Tá? Outra coisa, Deus é imutável. Deus não muda. Deus não tem potências. O que é uma potência?
Potência é algo que você pode ser, ou algo que uma coisa pode ser. Então, por exemplo, uma semente é uma árvore em potência. A semente ela pode ou não ser uma árvore. Se eu pego um milho e planto, pode virar um milharal, né? É uma potência do milho. Ou eu posso pegar e estourar ele na panela e fazer pipoca. Pode ser que não aconteça, mas ele tem essa potência, né? O ser humano ele tem a potência. Assim, eu estou prestando vestibular para uma faculdade, então eu tenho aquela profissão em potência, eu posso ter aquela profissão. Então, potência é algo que eu posso ser, algo que eu posso me desenvolver, seja material ou seja intelectual. Deus não tem potências porque Deus não desenvolve mais nada, porque Deus é a suma perfeição, Deus é perfeito. Então, Deus não pode ser nada a mais do que ele já é, tá? Porque Deus é perfeitíssimo. Então, não existe potências em Deus. Deus é imutável, não tem o que ele mudar porque ele já é tudo, ele já é superior em tudo. Isso é muito importante. E aí chegamos ao outro atributo. Deus é o grau máximo de perfeição. Ele assuma a verdade, ele assuma a bondade, ele assuma a beleza. Deus é a perfeição absoluta. Por isso que ele não pode ser mais, porque ele já é. Tá? Não tem o que ser mais. Tá? Então Deus é a suma perfeição, por isso que só existe um único Deus, porque só um pode ser absolutamente perfeito, né? Se tivesse outro, teria alguma diferença que estaria um pouco abaixo do primeiro. Então o primeiro seria Deus, então um só Deus. Deus, outro atributo é o ser por essência. Ele é o ser, ele dá o ser às coisas. Se a gente for pensar um pouquinho na metafísica aristotélica, tomista de São Tomás de Aquino, as criaturas elas possuem matéria e forma. Para entender, eu não vou entrar em grandes detalhes aqui filosóficos, mas o que é matéria, o que é forma? É, agora está né, na época né, do Natal, bem clássico de Natal, são aqueles biscoitinhos em forma de bonequinho, né? Então, matéria é a massa do bonequinho, forma é a forminha que você corta cada bonequinho. E aí são bonequinhos diferentes, todos têm a mesma forma, todos saem da mesma matéria, mas são bonequinhos diferentes. Então, as coisas criadas têm matéria e forma. Tem as criaturas não materiais, como, por exemplo, os anjos, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Mas a coisa precisa existir, não basta ter matéria ou ter forma, ela precisa existir. Quem dá existência às coisas é Deus. Então, Deus é que sustenta todos os seres na sua existência. Então, as coisas precisam ter o ato de ser, as coisas precisam ser. Tá? E quem dá o ato de ser, quem sustenta as coisas na existência é Deus. No livro do Êxodo, quando Deus chama Moisés e pede para Moisés libertar o povo hebreu da escravidão egípcia e envia Moisés a falar com o faraó, Moisés fala, tá, mas eu vou chegar lá e vou falar aqui que é para libertar, e se me perguntarem quem tá me mandando aqui, qual é o seu nome? Moisés era meio atrevido, né? Fala, mas eu vou falar quem me mandou, né? Eu sei que o senhor tá me mandando, mas qual é o seu nome? O que que eu vou falar pro pessoal ali? Então tá aqui, ó, livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de 13 a 14. Êxodo 3, 13 a 14. Moisés disse a Deus: Mas se eu for aos israelitas e lhes disser: O Senhor de vossos pais enviou-me a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que devo responder? Ele disse: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos israelitas: Eu sou, enviou-me a vós. Eu sou aquele que sou. Eu sou. Traduzimos para o português. No hebraico, original hebraico, Rie Asher Rie. Rie Asher Rie, que poderia ser traduzido como eu serei o que serei. Então, na verdade, quando Deus não dá um nome, Deus dá um verbo. Rie Asher Rie, né? Eu sou aquele que sou, serei aquele que serei. Eu sou e continuarei sendo para sempre. Então, eu sou. Qual é o seu nome? Eu não tenho um nome, eu tenho um verbo. Eu sou e continuarei sendo para sempre. Né? Deus se revela dessa forma para Moisés, como aquele que é e aquele que sustenta todos os seres.
Tá? Então, se Deus, né, parasse de pensar em alguém ou em alguma coisa, a coisa simplesmente desapareceria. Então você está aqui, você existe porque Deus continuamente. Imagina que Deus dormisse, né? Deus dormiu, pá. Ele acordou, né? Tô falando uma besteira, mas para entender, Deus acordou, cadê? Sumiu tudo. Sumiu, não, dormi, sumiu tudo, sumiu todo mundo, né? Então Deus está sustentando você no ser continuamente, assim como sustenta todas as criaturas. Agora, Deus não faz parte das criaturas. Deus não forma as criaturas. Deus não, como querem os panteístas. Os panteístas falam: "Ah, Deus faz parte das criaturas, Deus está em tudo". Não nesse sentido. Deus sustenta as coisas no ser, mas as coisas não são formadas de Deus, tá? Isso é importante. Depois, Deus é um ser real. Ele existe, tem suas características, como a gente está falando. Não é uma energia cósmica, não é algo, uma força superior, não é parte do mundo, né? Os espiritualistas querem isso. Ah, é uma força cósmica, é uma energia. Não, não é uma energia. Você quer sentir energia, você enfia o dedo na tomada. Aí você vai sentir energia. Ah, eu vou sentir Deus. Então enfia o dedo na tomada. Pronto, ah, Deus aqui, né? Não, Deus não é uma energia, tá? Deus não é parte do mundo, como falam os panteístas. Ah, Deus está na árvore, vamos abraçar a árvore. Deus está nas plantas, Deus está nos animais. Claro, a gente tem que amar a natureza, a gente tem que cuidar da natureza, a gente tem que cuidar dos animaizinhos, mas não porque Deus faz parte deles. Né? Não é isso, tá? Deus não é parte do mundo. Deus sustenta a existência de todos os seres. Deus não é uma matéria-prima. Então, aquela matéria-prima que eu falei da massa do biscoito, ah, Deus é a matéria-prima do qual o mundo é feito. Não é verdade. Deus é um ser real e concreto e por isso eu tenho que conhecê-lo, buscá-lo, não inventar na minha cabeça como, ah, vou inventar as características que eu quiser para minha esposa. Né? Não existe isso. É loucura. No mundo real é loucura, mas as pessoas fazem essas loucuras e não param para pensar. Então eu preciso conhecer a Deus como alguém que existe realmente. Depois, um outro ponto importante, né? E que nós já ouvimos isso desde criança. Talvez a primeira vez que falaram de Deus para a gente numa catequese, alguma coisa, falaram isso. Quem é Deus? Deus é um ser onipresente, onisciente, onipotente. Né? Então, realmente é isso. Deus é onipresente. Claro que ele é onipresente. Ele vê todo mundo, fora do tempo, inclusive. Ele sustenta todo o mundo. Não faz parte do mundo, né? Como uma matéria, mas sustenta o ser do mundo. Então, Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus sabe tudo. Passado, presente e futuro. Porque Deus está fora do tempo. Deus enxerga o mundo como. Imagina que eu traço uma linha, né? Começo, meio e fim. Essa é a linha história da humanidade, desde a criação do mundo até o fim do mundo, com a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu traço uma linha e eu estou olhando aquela linha do papel de fora. Eu estou olhando a linha. Eu que fiz a linha, estou olhando o começo, o meio e o fim dela, estou olhando ao mesmo tempo. Mais ou menos essa é uma ideia que a gente pode ter, né, de alguém que está fora. Né? Deus não está no tempo. Então Deus vê passado, presente e futuro, é claro. É, eu fiquei sabendo, né, uma vez me contaram uma história bem interessante, como Deus, na sua providência, governa o mundo e conta com a nossa liberdade. Existiam algumas freiras carmelitas que estavam fundando um Carmelo, e quem me contou essa história uma vez falou que isso aconteceu em Minas Gerais, não tenho certeza, mas falaram que aconteceu aqui no Brasil. E as freiras estavam passando por várias dificuldades, várias. E a Madre Superiora, a freira superiora, ela gostava muito de café. Era doida por café. Então eles estão passando por várias dificuldades, mas, né, estavam seguindo. De repente, ela foi lá, acabou o café do convento. Acabou o café. Falou, "Pô, pode acabar tudo, mas café não, né? Aí já é demais." Aí a freira, revoltada, olha só o amor, a espiritualidade, a devoção da freira. A freira foi na capela, se ajoelhou na frente do sacrário, falou: Senhor, eu sou sua esposa. Mas que tipo de esposa é o senhor que deixa faltar até café para mim? "Ah, não, café não, senhor." Isso a freira rezou no final da tarde. Passado algumas horas, tocou a campainha do convento, falou: "É aqui que estão construindo o convento, certo?"
É aqui mesmo. Então, eu sou um dono ali da mercearia e hoje de manhã eu senti uma inspiração que eu devia vir aqui doar sacas de café. Eu queria fazer umas doações. Não sei por que hoje de manhã eu tive essa inspiração e doou sacas de café para o convento. Perceba, a freira rezou à tarde pedindo café. O homem sentiu a inspiração de manhã, né? Deus já sabia que a freira ia rezar e inspirou aquele homem. Depois, a freira rezou livremente. Ela rezou porque ela quis, ela não precisava rezar. O homem sentiu a inspiração e podia falar: ah, isso é besteira, isso é coisa da minha cabeça. Não, ele sentiu a inspiração e livremente foi e fez a doação. Então, para Deus, a ideia de tempo, para Deus é outra. Porque Deus não está fora do tempo. E Deus conta com a nossa liberdade. A freira podia não rezar, o homem podia não levar o café, e etc. Então, Deus conta com a nossa liberdade também. E outra coisa, Deus é onipotente. O que é ser onipotente? Deus pode tudo. Deus é onipotente, pode tudo. Aí, vem sempre alguém com alguma besteirinha querendo colocar em xeque qualquer coisa, né? Falar, ah, você acredita em Deus? Acredita. Aí Deus é onipotente? Deus é onipotente. Deus pode tudo. Ah, então Deus pode criar uma pedra que nem ele mesmo pode levantar? Aí você para, né? Esse é o famoso paradoxo da pedra. Deus pode criar uma pedra que nem ele pode levantar? Aí você para e pensa, bom, se eu falar que Deus pode criar pedra que ele não pode levantar, então ele não pode levantar a pedra. Então Deus não é onipotente. Se eu falar que ele não pode criar a pedra, então ele não é onipotente. Ou seja, qualquer resposta que você der, fala, Deus não é onipotente. Você põe a onipotência de Deus em xeque. Bom, gente, isso aí é história para boi dormir. Tá? Isso aí é besteira, é uma besteira filosófica. Não existe esse tipo de pergunta. Isso não coloca em nada a onipotência de Deus. Vamos entender um pouco essa história do paradoxo da pedra, porque às vezes aparecem essas coisas e a gente fica, tem sentido. Não, não tem sentido nenhum esse tipo de pergunta. Primeiro, Deus é onipotente e onisciente e onipresente. Então, se Deus criasse uma pedra, ele saberia o que fazer com a pedra. Não tem como ele negar a si mesmo. Não tem como ele ser contra a sua onisciência, não tem como ele mentir para si mesmo. Não, eu esqueci como é que levanta a pedra. Vamos começar do mais básico para o mais elevado. Essa é a primeira coisa. Segundo, o que é uma pedra? Uma pedra é uma coisa material, finita, presente no espaço e no tempo. A gente está falando de Deus como um ser atemporal, imaterial. Como é que uma coisa material e finita pode limitar a Deus, que é imaterial, atemporal. E outra coisa, essas categorias humanas, mover daqui para cá, levantar daqui para cá, como que isso pode, eu posso submeter isso a Deus? Deus não está limitado ao espaço. Então, levantar de onde para onde? Colocar de onde para onde? Para Deus não faz sentido, não tem sentido essa pergunta, porque Deus não está limitado ao espaço. Depois, Deus dá o ato de ser as coisas. Então Deus não pode criar uma coisa que não está presente no seu ser, que não seja que seja ilógico. Por exemplo, Deus pode criar um outro Deus? Ah, Deus não pode. Ah, então ele não é onipotente. Claro que Deus não pode criar um outro Deus, porque isso é ilógico, não existe como. Deus pode morrer? Não, então ele não pode tudo. Deus não pode morrer porque isso é ilógico. Deus é um ser atemporal. Deus pode pecar? Não, porque Deus é a suma perfeição. Deus não pode cometer pecados. Deus não pode mentir. Deus não pode se enganar. Deus não pode nos enganar. Porque Deus é a suma perfeição. Tudo que vai contra o pecado é contra a perfeição. Tudo que vai contra a suma perfeição vai contra a natureza de Deus. Então, Deus pode criar um unicórnio? Pronto, criou. O unicórnio existe agora. Claro que ele pode criar um unicórnio. Tá ali, saltitando. Deus pode fazer agora o céu ficar verde com pintinha amarela? Pronto. Olha lá, o céu tá lá verde com pintinha amarela. Pronto. Claro que Deus pode. Deus pode fazer o que ele quiser. Agora, Deus não pode criar algo ilógico. Algo que está fora do seu ser. Algo que não existe. Como, por exemplo, Deus não pode pecar. Para Deus pecar, ele não poderia ser a suma perfeição. Se não fosse suma perfeição, não seria Deus. Então, essa história de paradoxo da pedra é uma grande besteira que vai totalmente contra a lógica. Tá? Não tem como limitar a Deus ou
criar algo que está fora da perfeição divina, porque Deus que dá o ser às coisas. Tá? Então são coisas que a gente coloca em xeque né? É só questão de pensar nesse sentido. Tá? Deus não pode criar um triângulo de quatro lados. Por quê? Porque não existe. A definição de triângulo envolve que ele tenha três lados. Então não existe como Deus criar um triângulo de quatro lados. São absurdos que em nada colocam em xeque a onipotência de Deus. Agora, talvez tenha uma pedra, e essa pedra, sim, é bem pesada para a gente levantar. Com essa pedra, às vezes, nós podemos colocar a onipotência de Deus em xeque por causa dessa pedra. Que pedra que é essa? A pedra do sofrimento humano. Então, muitas vezes, o sofrimento humano pode nos levar a colocar em xeque a onipotência de Deus. Tá? Porque se Deus é tão bom, se Deus existe, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, por que que existe fome no mundo? Por que que existe criança com câncer? Por que que existem estupros? Então, essa é uma grande pedra que às vezes podemos colocar em xeque a onipotência divina. E a gente precisa entender também por que disso. Primeira coisa, o sofrimento, ele existe como uma consequência do pecado. O pecado não foi uma invenção de Deus. Deus é perfeito. Quem inventou o pecado? Os anjos. Não foi Adão e Eva. Depois a gente vai falar de Adão e Eva no outro encontro. O pecado é uma invenção angélica. Tá? A gente vai falar dos anjos no próximo encontro. Quem inventou o pecado foram os anjos que depois caíram e são os demônios. Tá? Não existe um Deus bom e um Deus mau que ficam brigando entre si como querem os maniqueístas, né? Não. Deus é único e sumamente bom. Os anjos introduziram no mundo o pecado. Depois, o sofrimento, para quem quiser, eu vou falar muito rápido aqui, mas para quem quiser se aprofundar no meu canal, Alberto S. Júnior, tem dois vídeos, cada um de uns 35 minutos. Ou seja, tem 1h10, não dá pra gente falar aqui em 2 minutos, 1h10 falando só sobre o sofrimento. Um vídeo na playlist de formação humana, o sofrimento do ponto de vista filosófico, e um na playlist de formação espiritual, a visão do católico sobre o sofrimento, a visão teológica do sofrimento. Então estão lá dois vídeos para quem quiser se aprofundar nessa questão do sofrimento, a explicação do sofrimento e né, todas as causas e consequências do sofrimento humano. Mas vamos lá. Diz Santo Agostinho, né? Deus onipotente, Deus é onipotente. Deus onipotente jamais teria permitido em sua bondade infinita, que o mal se misturasse com sua obra, se ele não fosse tão bom e tão poderoso para tirar o bem do próprio mal. Então é isso. Deus só permite o mal porque dali sai um bem maior. Essa fé que nós temos que ter. A gente não entende. O sofrimento é um grande mistério. É difícil entender. Mas lembra, nós somos limitados. É a mesma coisa uma criança, né? Uma criança menorzinha que já começa a entender algumas coisas, né? Minha filha já tem os 7 anos, então ela já entende mais coisas, já dá para explicar coisas para ela. Meu filhinho, né? Hoje faz 10 meses, então ele ainda não entende muita coisa, não dá para explicar para ele. Uma criança que está nesse intervalo, quando um pai leva essa criança para vacinar, esse pai é terrível, né? Esse pai tá me levando para um lugar onde vão me colocar uma agulha no braço, vão me injetar um negócio, né? Vão me espetar, às vezes 2, 3 vacinas no mesmo dia. Esse pai é terrível. E o pai faz isso por amor. Por que que um pai e uma mãe vacinam uma criança? Por amor. Para que aquela criança não fique doente. Mas para a criança é um sofrimento, é uma dor. A criança não entende. Né? Se for explicar por que que eu estou fazendo isso, ela não vai entender. Então eu tenho que, às vezes, até segurar. Às vezes, né, você vê pai e mãe segurando firme ali a criança, apertando, e a criança faz aquele berreiro, tentando fugir de todo jeito, e vai lá a enfermeira e mete a injeção, e a criança grita por amor. Então, assim, a ideia do sofrimento humano nós somos muito limitados para entender, mas Deus sabe todas as coisas. Deus não permitiria o mal se não tirasse um bem maior. O Catecismo da Igreja Católica diz no ponto 313: Sabemos
que para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Ele cita aqui a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8 a 28. Sabemos que para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem. O testemunho dos santos não cessa de confirmar essa verdade. Assim, Santa Catarina de Sena diz: a aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhe acontece, tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para essa finalidade. Então, aqui diz Santa Catarina de Sena: não se escandalize, não pense que é uma pedra que Deus não pode levantar, porque Deus é onipotente e é a suma bondade. Tudo é para o bem. Tudo é para o bem. Né? Então, bom, é difícil entender o sofrimento, custa, são sofrimentos às vezes pesados. E gosto muito de comparar também com um jogo de xadrez. Um peãozinho do jogo de xadrez, ele consegue enxergar duas, três casinhas na frente. E quando ele é movido na frente de uma outra peça, e ele pensa, nossa, agora eu vou sair do jogo, agora eu tô perdendo o jogo, esse jogador é doido, o que que ele fez comigo? Só que o jogador, ele vê o tabuleiro inteiro, e ele sabe como ele tá mexendo as peças. E nós temos não só o melhor jogador que existe, né, total onisciente, mas também temos um pai amoroso. E aí chegamos no último ponto que eu queria comentar hoje, né? Deus caritas est. De São João, na primeira, que já citei aqui a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Deus caritas est. Deus é amor. Então, quem é Deus? Deus é amor. Deus nos ama infinitamente. A gente discutiu isso no primeiro encontro. Deus não tinha necessidade de criar os seres humanos. Deus não tinha necessidade de criar você. Por que Deus criou a humanidade? Deus não precisava nada para aumentar a sua glória, aumentar a sua felicidade. Deus não precisava de nada para isso. E nós precisamos entender a dimensão desse amor. A nossa relação com Deus, muitas vezes, é uma relação de amizade, de proximidade, né? Deus é meu chapa, né? E é bom que nós tenhamos essa relação de proximidade com Deus, como alguém muito próximo. Mas calma lá, a gente não pode perder a dimensão de quem é Deus. Às vezes a gente se esquece quem é Deus. Então, na missa, né, ou rezamos ou cantamos Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O latim, né, a tradução latina, a missa em latim é Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sabaoth, Deus Sabaoth, Deus dos exércitos. Que exércitos? Deus dos exércitos celestes. Deus é o Senhor dos exércitos celestiais. É o Senhor dos anjos. Nós vamos falar no encontro que vem o que são os anjos. Os anjos são criaturas extremamente superiores a nós, extremamente superiores. E Deus é o Senhor dos exércitos angélicos. Deus Dominus, Deus Sabaoth. Talvez não tenhamos a dimensão do que é um anjo, mas nós temos a dimensão do que é o universo, né? Senhor Deus do universo. O que é ser o Senhor Deus do universo? Vamos olhar para o universo, então. A distância do Sol, da Terra para o Sol, a luz demora para chegar na Terra 8 minutos. A velocidade da luz é o que existe de mais rápido, né? 300 mil quilômetros por segundo. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. A luz da Lua demora um segundo para chegar na Terra. A luz do Sol demora 8 minutos, andando a 300 mil quilômetros por segundo. 8 minutos. Quando você olha para o Sol, aquilo ali aconteceu 8 minutos atrás. A segunda estrela mais próxima da Terra, porque o Sol é a primeira, a segunda estrela mais próxima da Terra é a Alpha Centauri C. A Alpha Centauri C ela está a 4 anos-luz de distância. A luz da estrela demora 4 anos para chegar na Terra. Ou seja, à noite, quando você olha qualquer estrela, a mais próxima está há 4 anos. Aconteceu há 4 anos atrás. A estrela fotografada mais distante, a estrela mais distante já fotografada, ela fica a 9 bilhões de anos. Os cientistas calculam a idade da Terra em 4 bilhões de anos, ou seja, a estrela mais longe que a gente conseguiu fotografar, a luz demorou para chegar aqui 2 vezes a idade da Terra, 9 bilhões. A área calculável do universo observável, a área do universo observável, desculpa, a área do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. 93 bilhões de anos.
Lembra, a idade da Terra é 4 bilhões e meio, e a luz a 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, o universo é uma coisa absurda. É absurdo o tamanho do universo. E para que é o universo para Deus? Um cisco. O universo para Deus é um grãozinho de poeira. Então, essa é a dimensão divina. Esse é Deus que nos ama. Agora você imagina que você está na sua casa, na cozinha, e você olha lá para sua fruteira, né, para suas frutas e vê aquelas formiguinhas bem pequenininhas, bem coisinha de nada que aparece nas frutas. Tadinha, não dá nem um quinto do tamanho de uma formiga de jardim. Aquela formiguinha, aquele cisco de formiguinha. E você olhou para aquela formiguinha e se apaixonou por ela. Então agora essa aqui vai ser minha formiguinha querida, a formiguinha que eu amo. Agora eu vou cuidar dessa formiguinha. Eu vou ficar o dia inteiro olhando para essa formiguinha. E se ela mexer a anteninha diferente, Será que ela quer água? Será que eu vou pôr uma gotinha de água aqui? Será que ela quer um açúcar? Vou pôr um grãozinho de açúcar, né? E mais, se eu precisar salvar essa formiguinha aqui, eu vou dar minha vida para ela. Eu vou me matar por causa dessa formiguinha. Bom, essa pessoa iria direto pro hospital psiquiátrico. A pessoa tá doida. Tá doida, né? Imagina, para viver a vida em função de uma formiguinha pequenininha. Fala ainda que dá a vida pela formiguinha. Bom, vocês já entenderam a comparação, né? Deus é louco, com o perdão da palavra. Porque a distância entre uma formiguinha e nós não tem comparação com a distância entre Deus e nós, como eu falei, né? E Deus não só ama as formiguinhas com loucura, que somos nós, como se tornou uma formiguinha. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Se tornou uma formiguinha e deixou as outras formiguinhas matarem ela por amor. Então, assim, essa loucura escandalizou, inclusive, os anjos. E uma das teorias teológicas de que os anjos se revoltaram e alguns se tornaram demônios foi isso. Como é que o Senhor, Deus Sabaote, o Deus dos exércitos celestes, o Senhor Deus do universo, vai assumir a forma de uma criatura humana? Né? Vai assumir a forma, não, mas desculpa, isso é uma heresia. Vai assumir a natureza humana. Cristo tem a natureza divina e a natureza humana, não assumiu a forma humana. Ele tem a natureza humana e a natureza divina, a gente vai falar isso no outro encontro. Então, esse é o amor de Deus por nós. Deus que não é o meu coleguinha, é o Senhor Deus do universo, é o Senhor Deus dos exércitos celestes. É esse que nos ama com loucura. E nós, né? Quanto nós correspondemos, consideramos esse amor e correspondemos, quanto nós amamos de volta. E aí a gente fica nossos egoísmos, nas nossas, não, eu sei mais que Deus, eu tenho que seguir a vida do jeito que eu quero. Então, assim, é questão de considerar e saber, né? E amar de volta. Eu só amo aquilo que eu conheço e tenho que amar de volta, e essa é a estrutura dos nossos encontros que vamos seguindo. Resumindo tudo isso, Deus é incompreensível pelo seu tamanho, mas não é incognoscível, mas eu posso conhecer a Deus. Deus é o ser por excelência. Ele é aquele que é. Não é parte do mundo, não é matéria-prima do mundo, não faz parte do mundo como o panteísmo prega, sustenta o mundo na existência, mas ele é um ser concreto, ele é. É aquele que é. Deus é eterno, sempre existiu, sempre existirá, não tem começo, não tem fim, né? As três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam um único Deus, é atemporal, né? Onipotente, onisciente, grau máximo de perfeições. Onipotente, onipresente, onisciente, né? Onipotente, nem o sofrimento humano abala a sua onipotência, porque Deus nos ama com loucura, né? Deus é amor e nos ama infinitamente. Terminamos com um propósito, como todo encontro, né? Então, podemos tirar como um propósito concreto, ao acordar todos os dias de manhã, fazer o oferecimento de obras e um agradecimento. Então é muito importante que eu lembre disso todas as manhãs, agradecer por mais um dia que nos é dado. Então, obrigado, Senhor, né? Perdão pelas minhas ingratidões, pelos meus pecados, e me ajude nesse dia com sua graça, com seu amor. Obrigado, perdão, me ajuda.
Então, todos os dias de manhã, isso não dura 30 segundos. Um oferecimento de obras, né? Eu ofereço todas as minhas obras no dia de hoje. Obrigado por esse dia. Perdão pelos meus pecados que cometi e vou com certeza cometer no dia de hoje, por minha fraqueza. E me ajuda com sua graça. Me ajuda a amar mais. Aumenta a minha fé, minha esperança e minha caridade. Para isso, para não esquecer disso, colocar algum lembrete, né? Então você pode colocar o nome no seu alarme, aí no seu celular, coloca um nome, coloca lá, oferecimento de obras. Quando toca o alarme, você vê o nome, você lembra. Coloca uma imagem de sua devoção ao lado da cama, alguma coisa para você lembrar disso e fazer esse oferecimento de obras todos os dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.